Segunda parte, reflexões do poeta Luís Vaz de Camões. Os Lusíadas vinculam uma mensagem universal de humanismo, assumindo-se e simultaneamente épico e crítico. Camões cumpre o seu propósito de escrever uma epopeia, mas, ao longo dos muitos anos da sua concretização, por vezes pôs em causa aquilo que exaltava e mostra as concretizações do seu século. Para além da ideia de nacionalismo que estrutura a obra, Camões faz uma reflexão sobre os valores, exprimindo a consciência política, social e moral da Europa no momento da sua evolução. Assim passamos ao canto 1, estâncias 105-106. O recado que trazem é de amigos, mas de barro e veneno vem coberto, que os pensamentos eram de inimigos, segundo foi o engano descoberto. Ó grandes e gravíssimos perigos, ó caminho de vida nunca certo, que aonde a gente põe sua esperança, tenha a vida tão pouca segurança. No mar tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte apercebida. Na terra tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura a curta vida? Que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? Canto 5, estâncias 92 e 100. Quão doce é o louvor e a justiça, glória, dos próprios feitos quando são suados. Qualquer nobre trabalha que, em memória, vença ou igual os grandes já passados. As invejas da ilustre e alheia história fazem 1000 vezes feitos sublimados. Quem valorosas obras exercita, louvor alheio muito esperta e incita. Não tinha, entanto, os efeitos gloriosos de Aquiles Alexandre na peleja, quanto de quem o canta os numerosos versos. Isto só louva, isso deseja. Os troféus de Melcíades, famosos, Temístoles, despertam só de inveja. E diz que nada tanto o deleitava como a voz que seus feitos celebrava. Trabalha por mostrar Vasco da Gama que estas navegações que o mundo canta não merecem tamanha glória e fama como a sua que o céu e a terra espanta. Sim, mas aquele herói que estima e ama com 2 mercês, favores e honra tanta, a lira mantuana faz com que soe Enéas e a romana glória voe. Dá a terra lusitana Scipiões, Césares, Alexandres e de Augustos, mas não lhes dá contudo aqueles dons cuja falta os faz duros e robustos. Octávio, entre os maiores opressões, compunha versos doutos e venuços. Não dirá, é certo, que é mentira, quando a deixava Antônio por Glafira.
Vai César subjugado toda a França, e as armas não lhe impedem a ciência, mas nua mão a pena e noutra a lança, igualava de Cícero a eloquência. O que de Cipião se sabe e alcança é nas comédias grandes experiência. Li a Alexandre, a Homero de maneira que sempre se a sabe à cabeceira. Enfim, não houve forte capitão que não fosse também douto e ciente da Lácia greca ou bárbara nação, senão da portuguesa tão somente, sem vergonha o não digo, que a razão de alguma não ser por versos excelente é não se ver prezado o verso e rima, porque quem não sabe arte não estima. Por isso, e não por falta de natura, não há também Virgílios, nem Homeros, nem haverá, se este costume dura, Pios e Neias, nem Aquiles feros. Mas o pior de tudo é que em ventura tão ásperos se fez e tão austeros, tão rudos e de engenho tão remisso, que a muitos lhe dá pouco ou nada disso. As musas agradeçam o nosso gama, o muito amor da pátria que as obriga a dar aos seus na lira nome e fama de toda a ilustre e bélica fadiga, que ele nem quem na estirpe seu se chama. Calíope não tem por tão amiga, nem as filhas do Tejo que deixassem as telas de ouro fino e que o cantassem. Porque o amor fraterno e puro, gostoso, de dar a todo lusitano feito, seu louvor é somente o prós, o posto das tágides gentis e seu respeito. Porém, não deixa, enfim, de ter disposto ninguém a grandes obras sempre o peito, que por esta ou por outra qualquer via não perderá seu preço e sua valia. Canto sétimo, instâncias 78, 87. Um ramo na mão tinha, mas, ó cego, eu que cometo insano e temerário, sem vós, ninfas do Tejo e do Mondego, por caminho tão árduo, longo e vário, vosso favor invoco que navego, por alto mar com vento tão contrário, que, se não me ajudais, hei grande medo que o meu fraco batel se alague cedo. Olhai que há tanto tempo que, cantando, o vosso Tejo e os vossos lusitanos, a fortuna me traz peregrinando, novos trabalhos vendo e novos danos. Agora o mar, agora experimentando os perigos mavórcios e inumanos, qual canace que à morte se condena, nua mão sempre a espada e noutra a pena. Agora com pobreza aborrecida, por hospícios alheios degradado, agora da esperança já adquirida, de novo mais que nunca derribado, agora às costas escapando à vida, que de um fio pendia tão delgado,
que dos menos milagre foi salvar-se, que para o rei judaico acrescentar-se. E ainda, nifas minhas, não bastava que também as misérias me cercassem, senão que aquelas que eu cantando andava, tal prémio de meus versos me tornassem, a troco dos descansos que esperava, das capelas de louro que me honrassem, trabalhos nunca usados me inventaram, com que em tão duro estado me deitaram. Vede, ninfas, que engenhos de senhores o vosso tejo cria valerosos, que assim sabem prezar com tais favores a quem os faz cantando gloriosos. Que exemplos e futuros escritores para espertarem engenhos curiosos, para porem as coisas em memória que merecerem ter eterna glória. Pois logo com tantos males é forçado que só vosso favor não me faleça, principalmente aqui que sou chegado, onde feitos diversos engrandeça. Dai-mo vós só, que eu tenho já jurado, que não no empregue em quem o não mereça, nem por lisonja houve algum subido, sob pena de não ser agradecido. Nem criais ninfas, não, que fama desse a quem ao bem comum e do seu rei antepuser o seu próprio interesse, inimigo da divina e humana lei. Nenhum ambicioso que quisesse subir a grandes cargos cantarei, só por poder com torpes exercícios usar mais largamente de seus vícios. Nenhum que use de seu pode bastante para servir a seu desejo feio, e que por comprazer ao vulgo errante se mudem mais figuras que porteio, nem camenas também cuideis que cante quem com hábito honesto e grave veio por contentar o rei no ofício novo, a despir e roubar o pobre povo. Nem quem acha que é justo e que é direito guardar-se a lei do rei severamente, e não acha que é justo e bom respeito que se pague o suor da servil gente. Nem quem sempre com pouco esperto peito razões aprende e cuida que é prudente, para taxar com mão rapaça e escassa os trabalhos alheios que não passa. Aqueles vós direi que aventuram por seu Deus, por seu Rei e amada vida, onde perdendo-a em fama a dilataram, tão bem de suas obras merecida, Apolo e as musas que me acompanharam me dobrarão a fúria concedida, enquanto eu tomo alento, descanso, para tornar ao trabalho mais folgado. Canto oitavo, instâncias 96 e 99. Nas naus estar se deixa vagaroso, até ver o que o tempo lhe descobre, que não se fia já no cobiçoso regedor, corrompido a pouco nobre. Veja agora o juízo curioso, quando no rico, assim como no pobre,
pode o vil interesse e sede inimiga do dinheiro que a tudo nos obriga. A Polidoro mata o rei Traício só por ficar senhor do grão tesouro. Entra pelo fortíssimo edifício com a filha de Acriso e chuva de ouro. Pode tanto a interpei avar e o vício, que a troco do metal luzente e louro entrega aos inimigos a alta torre, da qual quase afogada em pago morre. Este interpreta mais que sutilmente os textos, este faz e desfaz leis, este causa os prejuízos entre a gente, e mil vezes tiranos torna os reis, até que os só a Deus omnipotente se dedicam. Mil vezes ouvireis que corrompe, que este encantador e ilude, mas não sem cor, contudo de virtude. Canto nono. Assim formosa e a forte companhia o dia quase todo estão passando, nua alma doce incógnita alegria. Os trabalhos tão longos vão pensando, porque dos feitos grandes da ousadia forte e formosa o mundo está aguardando o prémio lá no fim bem merecido, com fama grande e nome alto e subido. Que as ninfas do oceano tão formosas, Tétis e a ilha angélica pintada, outra coisa não é que as deleitosas honras que a vida fazem sublimada, aquelas preeminências gloriosas, os triunfos, a fronte coroada de palma e louro, a glória e maravilha. Estes são os deleites desta ilha, que as imortalidades que fingia, a antiguidade que os ilustres ama, lá no estelante Olimpo, a quem subia, sobre as asas ínclitas da fama, por obras valerosas que fazia, pelo trabalho imenso que se chama caminho da virtude, alto e fragoso, mas no fim doce, alegre e deleitoso. Não eram senão prémios que reparte por feitos e imortais e soberanos o mundo, cujos varões que esforço e arte divinos os fizeram sendo humanos, que Júpiter, Mercúrio, Febo e Marte, Enéas e Quirino e os 2 tebanos, Ceres, Palas, Juno, com Diana, todos foram de fraca carne humana. Mas a fama, trombeta de obras tais, lhe deu no mundo nomes tão estranhos, de deuses, semideuses, imortais, indígetes, heroicos e de magos. Por isso, ó vós, que as famas estimais, se quiserdes no mundo ser tamanhos, despertai já do sono do ócio ignavo, que o ânimo de livre faz escravo. E ponde na cobiça um freio duro, e na ambição também, que indignamente tomais 1000 vezes, e no torpe e no escuro, vício da tirania infame e urgente. Porque essas honras vãs, esse ouro puro, verdadeiro valor não dão à gente. Melhor é merecê-los sem os ter,
que possuí-los sem os merecer. Ou dai na paz as leis iguais constantes, que aos grandes nos deem e dos pequenos, ou vos vesti nas armas rutilantes contra a lei dos inimigos sarracenos, fareis os reinos grandes e possantes, e todos tereis mais e nenhum menos. Possuireis riquezas merecidas com as honras que ilustram tanto as vidas. E fareis, claro, rei, que tanto amais, agora com os conselhos bem cuidados, agora com as espadas que imortais vos farão, com os vossos já passados, impossibilidades não façais, que quem quis sempre pôde, e numerados sereis entre heróis esclarecidos, e nesta ilha de Vênus recebidos. Canto 10º, Estâncias 145-156. Não mais, moça, não mais que a lira tenho, destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurcedida. O favor com mais se acende o engenho, não dá a pátria não, que está metida no gosto da cobiça e da rudeza, doa austera, apagada e vil tristeza. E não sei por que influxo do destino não tem um ledo orgulho e geral gosto que os ânimos levanta de contínuo, a ter terra trabalhos ledo o rosto. Por isso vós, ó Rei, que por divino conselho estais no régio sólido posto, olhai que sois e vede as outras gentes, sois senhor só de vassalos excelentes. Olhai que ledos vão por tão várias vias, quais rompantes leões e bravos touros, dando os corpos a fomes e vigias, a ferro, a fogo, a setas e pelouros, a quentes regiões e a plagas frias, a golpes de idólatras e de mouros, a perigos incógnitos do mundo, a naufrágios, a pestes ao fundo, por vos servir tudo aparelhados, de vós tão longe, sempre obedientes, a quaisquer vossos ásperos mandatos, sem dar resposta, prontos e contentes, só com saber que são de vós olhados, demónios infernais, negros e ardentes, cometerão convosco, e não duvido que vencedor vos façam, não vencido. Favorecei-os logo e alegrai-os com a presença aleda humanidade de rigorosas leis, e salvai-os, que assim se abre o caminho à santidade. Os mais experimentados, levantai-os, se com a experiência têm bondade, quer vosso conselho, pois que sabem, ou como, o quando, e onde as coisas cabem. Todos favorecei em seus ofícios, segundo tenham das vidas e talentos, tenham religiosos exercícios, de rogarem por vós regimento, com jejuns disciplina pelos vícios comuns, toda a ambição terão provento, que o bom religioso verdadeiro glória vã não pretende nem dinheiro. Os cavaleiros tende em muita estima, pois com o seu sangue intérpido e fervente estendem não somente a lei de cima,
mas ainda vosso império preeminente, pois aqueles que tão remoto clima vos vão servir com passo diligente, dous inimigos vencem, uns os vivos e, o que é mais, os trabalhos excessivos. Fazei, Senhor, com que nunca os admirados alemães, galos, ítalos, ingleses possam dizer que são pera mandados, mais que pera mandar os portugueses. Tomai conselho só de experimentados, que viram largos anos, largos meses, que, posto que em cientes muito cabe, mais em particular o esperto sabe. De Formião filósofo elegante, vereis como Aníbal esclarecia, quando das artes bélicas diante dele, com larga voz tratava e lia. A disciplina militar prestante não se aprende, Senhor, na fantasia, sonhando, imaginando ou estudando, senão vendo, tratando e pelejando. Mas eu que falo, humilde e baixo e rudo, de vós não conhecido nem sonhado, de boca dos pequenos sei, contudo, que o louvor sai às vezes acabado. Nem me falta na vida honesto estudo, com longa experiência misturado, nem engenho que aqui vereis presente, coisas que juntas se acham raramente, ou fazendo que, mais que a Medusa, a vista vossa tema o monte Atlante, ou rompendo nos campos de Ampelusa os muros de Marrocos e Trodante, a minha já estimada e leita musa, fico em todo o mundo de vós cante, de sorte que Alexandre em vós se veja, sem a dita de Aquiles ter inveja. Para além das estruturas internas, o poeta recorre às oitavas em versos decassílabicos heroicos e utiliza um vocabulário diversificado e erudito, com muitos latinismos e arcaísmos, o que comprova o seu estudo de textos de antiguidade greco-latina. E assim, demos conta como Camões, Luís de Camões, via as coisas no seu tempo, escrevia o seu diário e falava de tantos homens conhecidos nesse tempo e nomeava a seu rei as suas teimas, as suas fadigas, as suas viagens. Luís de Camões aqui por Manuel Jorge, apresentador de rádio, poeta, declamador, cantor. Este trabalho foi realizado em fevereiro de 2026, em 2 capítulos, sendo este o segundo capítulo que termina aqui. Obrigado pela vossa atenção.